Guerra e Paz, de Lev Tolstói, pela Companhia das Letras, com tradução do maravilhoso Rubens Figueiredo. Esse livro foi publicado em 1867. Essa edição da Companhia das Letras é apresentada nessa caixa, que comporta os 2 volumes, que somados resultam em 2.259 páginas. Eu terminei de ler o volume 1, estou iniciando a leitura do volume 2. Então hoje eu vou falar um pouco sobre o volume 1. Falar um pouco sobre os personagens, sobre as minhas impressões e também um pouco sobre o enredo, o tema do livro. Eu sempre tive muita vontade de ler esse livro, mas eu ficava um pouco assustada com o tema, né? A guerra é algo que não me atrai absolutamente. Mas ler sobre a guerra com Tolstói é sempre uma experiência incrível. Eu já havia lido dele os contos de Sebastopol, que narram a experiência dele enquanto militar lutando na Crimeia, que são fabulosos. Eu recomendo a vocês muito fortemente a leitura dos contos de Sebastopol. Então eu decidi me aventurar nessa leitura que eu passo a apresentar agora. O título, Guerra e Paz, né? A gente tem aqui uma conjunção aditiva, guerra e paz. A princípio, pode parecer que se trata de um livro que narra uma guerra seguida pela paz, né? Depois da guerra sempre há paz, né? Não sei. Bom, na verdade, o Tolstói, a escrita dele é uma escrita dialética, não é uma escrita dicotômica, simples. Então, a guerra e a paz, elas não são eventos que acontecem separadamente, né? A guerra e a paz estão o tempo todo acontecendo nesse livro. Sempre há paz na guerra e sempre há guerra na paz, né? E além disso, a guerra, ela não se restringe aos campos de batalha. A gente pode imaginar assim que ele vai falar das guerras napoleônicas e vamos conhecer um pouco da campanha da Rússia, quando Napoleão invadiu a Rússia. Sim, ele trata disso, mas a guerra aqui ela tem um sentido mais amplo, porque Tolstói ele vai apresentar para a gente a sociedade russa, a nobreza russa, e ali nós vamos encontrar os personagens que estão também travando uma espécie de guerra entre si. E há também uma guerra política. Então a guerra não está somente lá no campo de batalha, né? Veja bem, um detalhe que eu queria chamar a atenção antes que eu pare de falar aqui da capa é Lev Tolstói, né? Quando a gente encontra o nome do Tolstói em Lev, nós ficamos sabendo que se trata de uma tradução direta do russo, né? Que o Rubens Figueiredo faz, direto do russo, russo-português. Quando eu já li outros livros do Tolstói, e o nome dele estava grafado Leon Tolstói. Em Portugal parece até que é Leão Tolstói. Então isso significa, quando aparece Leon, que o tradutor traduziu do francês para o português, ou seja, é uma tradução de uma tradução. Aqui não, aqui é uma tradução diretamente do russo. E eu gosto sempre de destacar as traduções do Rubens Figueiredo, que tradução é algo sobre o qual eu não sei absolutamente nada, mas que eu passei a prestar atenção depois que eu comecei a ler os russos, porque faz muita diferença você prestar atenção em quem traduz. O Rubens Figueiredo, a tradução dele é magnífica, belíssima, então eu sempre gosto muito de ler os livros traduzidos por ele. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, vou falar um pouco sobre os personagens, um pouco sobre o enredo, sobre a divisão do livro. Não vou entrar no livro 2 porque eu ainda não li, né? Mas eu já sei antecipadamente do que se trata um pouco, né? Porque aqui parece que começa a campanha da Rússia lá em 1812, então vou falar um pouco desse aqui.
Esse livro aqui, a ação decorre entre 1805 e vai até 1812. 1811, 1812. E esse livro aqui, a ação decorre a partir de 1812, quando começa a invasão napoleônica lá na Rússia. Então aqui a gente vai começar em 1805, tá? Falar sobre os personagens é bastante complexo por vários motivos. Primeiro que eles são centenas de personagens, são muitos personagens, são muitas famílias, são muitos núcleos familiares que se deslocam entre si, e as pessoas, os nobres, essa é uma história que trata de nobres, né? Os nobres, eles habitam as casas uns dos outros, enfim, é muito complexo trazer todos eles. Eu vou falar um pouco, mas eu já deixo aqui marcado que é impossível falar sobre todos eles. Então, esses personagens, é difícil falar sobre eles porque são muitos e dada a complexidade deles. Veja bem, nos livros do Tolstói, os personagens, eles sempre se transformam no decorrer da literatura, da história, da narrativa. Você conhece um personagem no início do livro e no decorrer você vai acompanhando o processo de transformação dele. Então, eu acho que isso daí é uma característica de um clássico, né? Porque um livro que não é um clássico, você vai encontrar personagens que estão sempre dentro de uma lógica dicotômica, maniqueísta. Existe o personagem bonzinho, o malzinho. Aí você já sabe lá na primeira página que o personagem mal vai morrer, que o personagem bom vai triunfar, né? Com Tolstói não. Com Tolstói não. Você começa o livro conhecendo alguns personagens, ele não te apresenta completamente esses personagens, você tem que avançar na leitura para conhecê-los, e mesmo assim eles vão se transformando. Então você nunca sabe exatamente com quem você está lidando, né? Você começa a ler e se afeiçoar a alguns personagens. Por exemplo, tem uma personagem aqui, a Natasha Rostova, que eu já vi vários vídeos, inclusive tem muitos vídeos excelentes sobre esse livro aqui na internet, tá? Procurem. Então eu já vi muita gente falando, admirando Natasha Rostova. Como eu só li o livro 1, eu não li o volume 2 ainda, até agora eu não vi isso tudo na Natasha. Ela começa a história aqui, ela ainda é uma jovem muito novinha, tem 14 anos, muito alegre, muito despreendida das convenções sociais. Ela mora com a família dela é muito grande, tem irmãos, tem agregados na casa dela, e ela é igual uma borboletinha. E ela. Mas eu fiquei um pouco incomodada com ela porque me parece que o centro da vida dela é o casamento. Ela quer se casar, ela quer se apaixonar, ela quer viver um amor. Eu achei ela boba no início, mas depois eu fui vendo a Natasha de outro jeito. Por isso que não dá para você dizer que a característica, a personalidade, o perfil psicológico dos personagens de Tolstói são definidos e estáticos, porque não são. Bom, deixa eu ver, eu fiz aqui várias anotações que eu gostaria de comentar, né? Bom, esse livro, então, como eu já adiantei para vocês, ele vai tratar, uma espécie de um romance histórico, ele vai tratar das guerras napoleônicas também, entre outras questões, e a princípio, quando eu terminei de ler, eu fiquei pensando, né, nas lições que o Tolstói deixa com sua literatura. Eu fiquei pensando sobre isso. Ele vai deixar pra gente a ideia de que é sempre preciso olhar para trás para dar sentido ao presente. Por que eu estou dizendo isso? Porque aconteceu um fato comigo e depois eu fui ler aqui na introdução, na apresentação do Rubens Figueiredo, fantástica, e eu encontrei algo muito similar ao que eu vivi como experiência ao ler o livro, que foi o seguinte:
quando Tolstói, segundo Rubens Figueiredo, se propôs a escrever esse livro, ele queria, na verdade, escrever um livro que trouxesse o movimento decembrista. Esse movimento decembrista, ele aconteceu na Rússia por volta de 1825, que era um movimento de pessoas que queriam tirar, né, se mover contra o czar Nicolau I. Era um movimento contra o Nicolau I. Então, Tolstói queria fazer um livro sobre os decembristas. Só que quando ele foi começar o trabalho, né, de pesquisa, ele fez muitas pesquisas em fontes primárias, ele também fez entrevistas, fontes orais para escrever o livro. Ele entendeu que não era possível ele falar desse movimento dos decembristas de 1825 sem contextualizar o que aconteceu em 1812 na Rússia com a invasão de Napoleão Bonaparte. Tá, aí ele retrocedeu a 1812 a história. Só que ao fazer isso, ele também pensou que não seria possível falar sobre a Batalha de Borodino, né, o General Inverno, essa coisa toda, sem falar sobre como começou essa história lá em 1805, com as primeiras batalhas, a de a de Austerlitz. Então, ele retrocedeu a 1805 essa história. Então, para chegar aonde ele queria. E aí, quando o Rubens Figueiredo escreve isso aqui, eu fiquei pensando no meu próprio movimento de leitura, porque para ler esse livro, e eu sugiro isso a vocês fortemente, eu fui ler um pouco sobre Napoleão Bonaparte, sobre as campanhas, as batalhas napoleônicas, e com isso você precisa também, você sente uma necessidade de retroceder até a Revolução Francesa, de 1789, porque foi ali na Revolução Francesa que surgiu, né, e se consolidou esse perfil tão contraditório que foi Napoleão Bonaparte, né? Ali que ele começa a se firmar e a crescer, em 10 anos ele se torna imperador da França, autoproclamado, né? Então, é um livro que te convida a estudar com muito prazer, a buscar a história, a entender a história, a escutar diferentes pessoas a partir de diferentes pontos de vista sobre essa narrativa. Então, é um livro muito convidativo à aprendizagem. E aí, quando eu penso no clássico, eu penso da seguinte forma: o clássico é um livro que você pode ler sem ter nenhum conhecimento prévio, sem fazer nenhuma pesquisa. Você pode abrir isso aqui e ler tranquilamente, que você vai acompanhar a história. E também, ao mesmo tempo, você pode mergulhar na história, fazer pesquisas, enriquecer a sua leitura, acionar conhecimentos prévios que você tem. Então, o clássico é um livro que te oferece assim, camadas de leitura, né? Quanto mais você buscar, investigar, questionar, ler, mais você vai se aprofundando e compreendendo de outras formas a história, além da possibilidade de ler também sem fazer nada disso. Então isso para mim é a beleza de um clássico, né? Um livro que não é clássico, qualquer pessoa abre, na primeira página ela já entende o enredo, já sabe o final, ela já visualiza as tramas. Aqui não, aqui tudo é construção, é trabalho, tá? Então é um livro que te leva a olhar para trás, a entender esse rizoma histórico, né? Como que as coisas se entrelaçam, como que as coisas vão e como que os eventos, por exemplo, o Rubens Figueiredo aqui, ele cita o seguinte, que o movimento decembrista era um movimento local, nacional, na Rússia, né? E aí, para chegar até ele, o Tolstói foi lá atrás, ele foi lá nas campanhas napoleônicas, que envolviam não só toda a Europa, mas também o mundo, porque até o Brasil foi afetado, né? Quando o Napoleão ele ordena o embargo comercial à Inglaterra, o Dom João vem para o Brasil com a corte, ou seja, é um movimento que envolve todo o mundo. Daí que o Tolstói ele vai apresentando para a gente toda essa trama, né, entrelaçada
com a vida cotidiana das pessoas, com a vida dos nobres e com o posicionamento dos nobres em relação aos fatos políticos e aos fatos bélicos. Então, gente, isso aqui é de uma grandiosidade, é de uma beleza, de uma inteligência que eu li, eu ficava pensando como é possível alguém ter escrito isso, né? E inclusive a esposa do Tolstói, a mulher dele, a Sofia, eu li em algum lugar que ela compilou à mão esse livro 7 vezes com as mudanças, né? Aí eu fico imaginando, né, a Sofia alterando partes, né, enquanto ela copiava, enfim. Bom, esse livro, então, a ação decorre entre 1805 e 1820, né? O contexto histórico é a Revolução, começa lá na Revolução Francesa, embora não seja citado aqui. Quando o livro começa em 1805, a Revolução Francesa já aconteceu. Já aconteceu e a gente, logo no primeiro capítulo, nós vamos encontrar, o Tolstói nos leva para uma reunião social no salão da nobreza, né? Ali estão reunidos nobres, né? Condes, príncipes. Lembrando que na Rússia, príncipe não é filho do rei. Príncipe é um título de nobreza equivalente a duque, ou seja, o príncipe é menos que o conde, né? O conde está acima do príncipe nessa hierarquia. Então, nesse salão, as pessoas estão ali reunidas e elas estão conversando sobre o assunto do momento, que é a ascensão de Napoleão Bonaparte. Estão criticando o fato dele ter sido autoproclamado imperador da França, o fato dele ter apoiado a Revolução Francesa. E os nobres estão ali super indignados com Napoleão. A dona da casa chega a chamar o Napoleão de anticristo. E aí, nesse momento, chega nessa festa um jovem chamado Pierre. Esse Pierre, ele tem um papel muitíssimo importante nessa história. E o Pierre, ele é um jovem, e o Tolstói o retrata de uma forma acentuando a diferença física dele, inclusive, em relação aos outros, porque ele vai dizer que o Pierre é um rapaz corpulento, gordo, que usa óculos. Então ele marca isso. Os outros personagens são magros, são lindos, o Pierre não. Então o Pierre chega, e quando ele chega, ele causa um certo incômodo na dona da casa, porque o Pierre chega defendendo Napoleão. Veja bem, eu fiquei pensando sobre isso. Se o Pierre é esse personagem tão bacana que a gente vai acompanhar na história, como que ele pode ser o único a defender o Napoleão? Mas você precisa entender o que está acontecendo e onde você está. Você está num salão da nobreza com nobres que estão ali discutindo os movimentos de Napoleão e horrorizados com o fato do Luís XVI e da Maria Antonieta terem sido guilhotinados e da nobreza toda ter sido atacada, presa, morta e quase que banida da face da terra lá na França. Então eles estão com muito medo de que essas ideias liberais cheguem ali na Rússia. Eles não querem isso, eles querem que a Rússia continue sendo um grande império absolutista para manter os privilégios deles, né? E o Pierre chega e ele começa a defender Napoleão, porque Pierre, veja bem, o Pierre está lá na Rússia, né? E o que chegou até ele é que o Napoleão Bonaparte era um defensor ardoroso da Revolução Francesa e dos ideais liberais de igualdade, fraternidade e liberdade. Então, para o Pierre, o Napoleão era um grande herói. Então, ele defende o Napoleão e os outros nobres estão horrorizados com ele, porque se as ideias napoleônicas chegarem mesmo na Rússia, é o fim deles, né, do status social deles.
No início do livro, eu achei assim, me tomou muito tempo a leitura, porque os diálogos, todos os diálogos que são travados nessa reunião social são em francês. E tem, né, óbvio, as notas de rodapé com a tradução, a devida tradução. E achei muito cansativo, mas isso é proposital, né? O Rubens Figueiredo chega a dizer que a inserção desses diálogos em francês quer marcar no livro que a França já havia invadido e colonizado a Rússia antes mesmo de invadi-la fisicamente, porque as pessoas falavam em francês. Eu já vi em vários outros livros de literatura russa a presença da língua francesa. Isso, para mim, tem muito a ver também com uma questão que eu já vi também em outros livros de literatura russa, sobre a ocidentalização e o eslavismo. O eslavismo é um grupo de pessoas que defendem uma tendência política que preconiza a cultura local russa, a cultura eslava. E a ocidentalização seria uma espécie de violência epistêmica que quer trazer para a Rússia os valores, a linguagem, as culturas europeias. Então, me parece que essa nobreza, quando ela emprega a língua francesa nos seus diálogos, ela quer mais uma vez inserir um marcador social, porque somente eles que estudaram na Europa, eles que tiveram acesso a essa língua. Deixa eu ver nas minhas anotações. Bom, eu já falei um pouco no início sobre a guerra, né, que acontece nos salões sociais, nos campos de batalha e na política. Então, as batalhas sociais, elas acontecem nos salões da nobreza, as batalhas bélicas acontecem nos campos de batalha. E as batalhas políticas acontecem muito especialmente com as reformas propostas pelo czar Alexandre I. Esse Alexandre I, ele queria fazer algumas reformas, algumas mudanças lá no país, ele queria libertar os servos, isso só foi acontecer em 1861, lembre-se que estamos falando de 1805. Então ele falava que queria fazer, que queria libertar os servos, mas ele não fazia, ele falava que queria modernizar o país, mas também não fez nada. Ele era um covardão, esse Alexandre I, né? Ele era muito conservador, ele perseguia professores, ele tinha um ideário absolutista, enfim, esse era o czar, né, da época, o Alexandre I. Bom, então, esse é todo o contexto inicial. Eu esqueci de falar com vocês, eu queria sugerir uma coisa. Sempre que eu leio literatura russa, eu tenho por hábito anotar os nomes dos personagens e anotando características deles, mas em se tratando de Tolstói, é claro que essas características vão se modificar, né? Então, eu fiz aqui, eu vou mostrar, vai estar invertido porque a câmera está invertida. Isso daqui eu organizei para compreender alguns dos principais personagens desse livro, tá? Então, aqui nós vamos encontrar 4 famílias de nobres. Eu vou ver uma forma de colocar isso anexo para quem se interessar. São 4 famílias principais que estão aqui nessa narrativa, nesse romance. Nós temos a família Bezukov, a família Bolkonsky, a família Kuragin e a família Rostov. Eu achei tão interessante, quando eu organizei esse organograma aqui com os nomes deles, eu fiquei muito curiosa porque me deparei com o seguinte: a família mais rica do livro é a família do Conde Bezukov. Esse Conde Bezukov tem um filho, e esse filho é o Pierre, aquele Pierre que eu acabei de falar dele. Então, ele tem um filho, e ele é simplesmente o homem mais rico da Rússia. Ele tem
Só para vocês terem uma ideia, 40 mil almas. 40 mil almas. O que são almas? São servos ou mujiques ou camponeses. Eles eram conhecidos como almas também. Então, ele era proprietário de 40 mil servos. Né? Ele era o homem mais rico da Rússia. Então, ele tinha um filho que era o Pierre, que era filho ilegítimo dele. Mas aí eu vou chegar nessa história daqui a pouco. O segundo homem mais rico dessa história é o príncipe Nikolai Bolkonsky. Esse príncipe Nikolai Bolkonsky, ele era um velho rabugento, um militar aposentado, reformado, morava no campo, ranzinza, metódico, e ele tem 2 filhos, o Andrei e a Mária, 2 filhos. Presta atenção, o mais rico tem um, o segundo mais rico tem 2 filhos. Depois nós temos a família Kuragin, né, do príncipe Vassili Kuragin. Esse vai ter 3 filhos, o Hippolyte, o Anatoly e a Helene, então 3. E por fim, a 4ª família do conde Rostov, que tem 4 filhos, a Vera, o Nikolai, a Natasha e o Petya. Então veja bem que interessante, eu não sei se é proposital isso no Tolstói, mas quanto mais rica a família, menos filhos ela tem. Isso me parece uma estratégia de concentrar a herança em poucas mãos, para que o nome da família seja preservado como uma grande detentora. Imagina se o conde Bezúkhov tivesse, que é o mais rico, ao invés de ter tido um filho, tivesse tido 20 filhos. Né? Após a morte dele, o nome dele também morreria. Então, me parece uma estratégia familiar de preservação da distinção do nome de família, ter menos filhos, quanto mais rico for. Então, eu queria falar um pouco agora sobre algumas curiosidades. Esse livro, algumas informações, tá? Esse livro, ele vai abordar as batalhas de que ocorre em 1805 com vitória da França, e essa batalha eu sugiro até que vocês deem uma olhada no YouTube, tem um vídeo muito legal sobre ela, como que o Napoleão, como ele era estrategista, como ele conseguiu derrotar os austríacos nessa batalha apenas movimentando as tropas dele. Ele vai trazer também, nesse mesmo ano, a Batalha de Schorgraben, em 1805, né, com vitória da Rússia e da Áustria, que se tornam aliadas nesse momento. E, por fim, a Batalha de Austerlitz, também nesse ano, que foi conhecida como a Batalha dos Três Imperadores. Três imperadores, porque eles estavam presentes no campo de batalha. O Francisco I, o Francisco da Áustria, o Alexandre I da Rússia e o Napoleão Bonaparte da França. Então, os 3 imperadores estavam lá e a França venceu essa batalha. E foi uma batalha horrenda, porque no final da batalha, e o Tolstói descreve isso aqui, você se sente no campo de batalha. No final da batalha, após o posicionamento das tropas napoleônicas, os austríacos tiveram que descer um lugar, né, onde eles estavam, e lá embaixo havia um lago congelado. E para fugir dos franceses, eles atravessaram esse lago. E o Napoleão mandou que jogassem bombas de canhão no lago, quebrando o gelo, e os austríacos morreram afogados e congelados. Então é uma coisa horrenda, e a França vence essa batalha. Daí a 2 anos, em 1807, o Tolstói vai trazer aqui pra gente o armistício de Tilsit, que foi um período em que eles interromperam a guerra. Então, gente, esse livro ele vai trazer personagens reais, né, como o Napoleão, o Alexandre I, o Francisco, o general Kutuzov, que era o general russo, e vários outros personagens que são reais, que são históricos. Inclusive, aqui no final do livro, muito interessante, tem
os nomes de todos esses personagens reais e uma breve biografia deles, tá? E vai trazer também os personagens fictícios, e é interessante, né? Isso muito interessante. O Tolstói cria uma história e inscreve a sua história na história. Muito interessante. Então essas são as batalhas que nós vamos acompanhar. Uma outra questão que eu queria ressaltar aqui é sobre um tema que me parece muito importante nesse livro, que é a questão da regeneração, da pacificação, da conversão. Isso sempre foi um tema muito presente na vida pessoal do Tolstói. Tolstói, ele era um conde, né? Conde Tolstói. Ele nasceu de uma família muito rica, tinha muito dinheiro. Isso nunca foi problema para ele. Ele teve uma fase na qual ele era muito perdulário, jogador, se envolvia com mulheres, gastava muito dinheiro, não queria saber de nada e se casa, e depois ele vai se transformando, ele se envolve com a educação, ele quer educar os filhos dos camponeses, e ele começa a desenvolver uma filosofia própria, uma filosofia pacifista que vai inclusive influenciar Gandhi e vários movimentos pacifistas no mundo inteiro. E essa filosofia do Tolstói, ela é uma filosofia contrária à propriedade. Ele pensa que a propriedade é a causa de todos os males, então, devido a isso, ele decide dispor de todos os bens que ele tem, das propriedades, aí ele liberta os servos. A mulher dele, a Sofia, fica muito brava com ele, porque ela diz: nós temos 13 filhos, como que você vai dispor de toda a sua riqueza? Mas o Tolstói, ele quer se desfazer de tudo, se desapegar de tudo e avançar, né? Trabalhar em si mesmo nessa nova filosofia dele, que implica em fazer o bem ao próximo, que a gente tem que viver para fazer o bem às pessoas. É essa filosofia do Tolstói, uma filosofia altruísta, pacifista. E eu estou falando sobre isso para dizer o seguinte: essa filosofia dele, ela está presente em vários livros do Tolstói, né? Eu vou citar alguns deles que eu já li, que eu encontrei essa filosofia. Na Ana Karenina, nós vamos encontrar um personagem chamado Liovin. O Liovin, ele também vai passar por esse processo, desde o qual ele sai de um estado de perturbação, de degeneração, e ele vai se regenerar, se converter. Ele vai se transformar numa pessoa que deseja fazer o bem a todos. E no Liovin, isso acontece, eu achei muito interessante, até anotei aqui, essa transformação do Liovin, de um sujeito desregrado, sem uma pauta, vai acontecer quando ele tem encontro com a terra, quando ele começa a arar a terra. Então ele se transforma. Aqui em Guerra e Paz, a gente vai encontrar essa transformação no Pierre. O Pierre, ele começa o livro, ele é um doido, um beberrão, um farrista, um perdulário, uma coisa doida. E o Pierre, a transformação do Pierre vai acontecer quando ele ingressa na maçonaria. Pasmem vocês. Temos também um outro livro do Tolstói que eu encontrei esse mesmo processo, que é o Padre Sérgio, que é um sujeito que vai se tornar eremita. Então lá no eremitério é que ele vai encontrar e buscar essa conversão dele numa pessoa melhor. Temos também no livro Os Cossacos, também maravilhoso, do Tolstói, um personagem que se chama Olenin, que também é um nobre, todo maluco, todo desregrado, que vai, quando ele vai, se aproxima dos cossacos, que ele vai trabalhar numa região chamada Novolinskaya, me parece, ele vai se regenerar quando ele tem um encontro espiritual com a natureza, um encontro místico com a natureza. Temos também um outro livro do Tolstói, que é o Cupom Falso, que para mim é o melhor livro do Tolstói. Eu amo esse livro, que tem um personagem que é o Stepan, que também vai se regenerar através de palavras que vão passando de boca em boca até chegar nele. Então, gente, esse tema da regeneração, da conversão,
da busca pela espiritualidade, de uma postura mística em relação ao mundo, em relação ao outro, que está presente na vida pessoal do Tolstói, ela vai atravessando todos os livros dele. Quando eu cheguei aqui, que eu encontrei o Pierre, eu vi, gente, é isso então. O Pierre, ele entrou para a maçonaria, ou seja, cada um desses personagens, seja através da terra, seja através do diálogo com os camponeses, seja através do contato com a natureza, o Tolstói sempre arruma um jeito de trazer um personagem que se converte, que se transforma, né? Bom, dito isso, eu vou falar um pouco agora sobre a divisão do livro. O livro, ele é dividido em tomos, são 2 tomos, tomo 1 e tomo 2. O tomo 1 tem 3 partes e o tomo 2 tem 5 partes. Então, o livro começa nessa reunião que eu já falei para vocês, na casa de uma nobre, que era dama de companhia da avó do Alexandre I, tá? Então, a mulher, ela tinha muitas informações, muitos contatos, e o livro começa no mês de julho de 1805 e a guerra começa em novembro. Que guerra é essa? A guerra da coalizão, da terceira coalizão. A França contra a Rússia e a Áustria. Eu não falei com vocês, achei tão legal nessa edição da Companhia das Letras. Aqui no final do livro, eles trazem mapas. Eu achei sensacional, porque enquanto eu estava lendo sobre as batalhas, eu ia acompanhando aqui no mapa, fazendo anotações, entendendo os percursos das tropas. São 2 mapas que eles trazem. E aí a gente vai entendendo, né, o movimento das tropas, muito interessante. Então, o livro, a história começa em julho de 1805 e a primeira batalha vai se dar lá em novembro. Nesse primeiro capítulo, ele é mais primeira parte do tomo 1, ele é mais dedicado a nos inserir dentro desse grupo social, que são os nobres. Conhecer essas pessoas, saber o que elas pensam sobre Napoleão, sobre a Revolução Francesa, sobre o absolutismo, sobre o risco que elas estão correndo também de irem para a guilhotina caso haja uma revolução na Rússia. Então, esse primeira parte do tomo 1 trata disso e vai apresentar o Pierre, que é esse sujeito que se destaca desse grupo, apesar dele ser herdeiro do homem mais rico da Rússia, que, aliás, acho que cabe aqui já contar, ele era um filho bastardo, ele era um filho ilegítimo. O pai dele, o Conde Bezúkhov, esse Conde Bezúkhov, que era o homem mais rico da Rússia, ele estava lá moribundo, ele estava em Moscou. Né? A cena se passa o tempo todo em São Petersburgo e em Moscou. Então a festa está lá em Petersburgo e o pai moribundo está lá em Moscou. E esse conde morre, não morre. Velhinho, velhinho, velhinho. Só que, como, mediante essa fortuna que ele vai deixar de herança, há vários possíveis herdeiros, 3 sobrinhas e o príncipe Vassili, que também é um sobrinho dele por parte da esposa e tal. Então tá todo mundo de olho na herança do homem. E as pessoas ficam discutindo, será para quem que ele vai deixar essa herança? Porque o Pierre é filho bastardo, ele não é filho legítimo. Só que aí o conde morre e a herança fica para o Pierre, porque o conde pediu ao imperador, ao czar, Alexandre I, que reconhecesse a legitimidade da paternidade e com isso o Pierre se torna o homem mais rico da Rússia. Lembre-se, aquele moço que no início do livro era rejeitado pelas pessoas, as pessoas achavam ele um esquisitão, porque como que pode um moço rico desse estar defendendo revolução e república? Como que pode um negócio desse? Sendo que ele é um conde, ele está lutando contra ele mesmo.
Enfim, isso acontece ali na primeira parte do livro, né? E tem início a guerra contra o Napoleão. E aí nós vamos conhecer, nesse tomo 1, já as famílias, né? Sobre as quais eu já sinalizei aqui e eu vou falar para vocês. Nós temos então o Conde Bezúkhov, que é o pai do Pierre, que está lá, morre não morre, um velho, o homem mais rico da Rússia. Temos a família do príncipe Nikolai Bolkonsky, que eu já falei também um pouco sobre ele, era ranzinza. Ele era interessante porque ele, ele não gostava do Napoleão, ele não gostava do Napoleão, mas ele admirava muito as estratégias do Napoleão. Ele achava o Napoleão insignificante, porque ele era um príncipe, né? Um príncipe russo, e eu acho que ele não achava digno que um sujeito que nasceu lá na Córcega, né, que nem francês era, que essa pessoa, sem que fosse filho de nobres, né, que ele conseguisse então chegar a imperador da França. Então ele achava o Napoleão insignificante, mas ele admirava as estratégias. E se você assistir as batalhas e ler esse livro, você vai ficar pensando, gente, esse cara era muito inteligente mesmo, o Napoleão. E esse príncipe Nikolai Bolkonsky, então, ele mora no campo, ele tem aversão à vida social, ele não quer saber de sociedade, ele quer viver lá no campo. Só que ele não sabe administrar, ele é meio apatetado, mas todo mundo morre de medo dele. E quem vive lá na casa dele no campo? A filha dele, a Mária Bolkonsky, coitado dessa Mária. Esse pai, ele meio que se apodera da vida dessa moça, escraviza essa moça. E ela mora lá e essa Mária é uma moça que ela é muito misericordiosa. Ela ajuda os peregrinos que passam por lá, ela ajuda os pobres, ela acolhe. E é uma pessoa que tem um... Eu gosto muito da Mária, sabe? Ela tem uma sensatez tão grande. Vou dar um exemplo. Essa Mária, aqui o Tolstói vai falar que ela era uma moça muito feia, muito rica e muito feia. E aí um nobre decide propor o casamento entre ela e o filho dele por interesse. Aliás, interesse aqui é o que há o tempo todo. E essa Mária, ela tem uma dama de companhia que se chama Mademoiselle Bourienne. Só que quando o noivo vem à casa dela para conhecê-la, o noivo já a trai com a Bourienne. Ela é traída antes de noivar, antes de namorar, antes de casar. Então, quando ela descobre isso, ao invés de brigar, não sei o que, ela apoia os dois, ela diz, o que eu posso fazer? Eles se gostaram, que eles fiquem juntos. Então, ela apoia. Então, ela é muito compreensiva, ela ajuda as pessoas, ela ajuda o irmão, ela cuida do sobrinho, ela cuida da cunhada. Ela é uma menina assim que eu fiquei muito admirada com ela, até que lá na frente ela vira outra coisa completamente diferente. Já vou chegar lá. O irmão dela se chama Andrei Bolkonsky. Esse Andrei também é muito importante aqui na história. Ele se alista no exército, ele é casado com uma mocinha chamada Lise, ela tá grávida. O que ele faz? Ele pega a mulher dele e leva lá para o campo, para a casa do pai, desse pai ranzinza, deixa ela lá e parte para a guerra, porque ele acha o casamento dele um tédio, ele não quer viver com essa mulher, então ele prefere ir para a guerra. Ele se alista na guerra, ele vai ser ajudante de ordens do principal general, né, o general Kutuzov, que na verdade é um personagem real da história, e ele deixa lá a mulher e parte para a guerra. Esse Andrei é muito amigo do Pierre, né? Muito amigo. Só que os dois, eles são completamente diferentes. Enquanto o Pierre, inclusive tem um capítulo aqui no livro que traz um diálogo entre Pierre e Andrei que é fantástico, sabe? Eu li 2 vezes, eu acho, para poder aproveitar bastante desse capítulo. Enquanto o Pierre caminha em direção a uma filosofia pacifista, segundo a qual a felicidade consiste em
viver para os outros, ajudar os outros, compartilhar com os outros. O Andrei, ele caminha para um outro lado. Ele acha que a felicidade consiste tão somente em não fazer o mal a ninguém. Então ele acha que se ele ficar parado sem fazer nada, absolutamente nada, ele já está fazendo tudo certo, né? Já o Pierre não, ele acha que ele tem que se mobilizar, tanto que o Pierre, ele propõe várias mudanças. Quando o pai morre, que ele herda as propriedades, ele propõe várias mudanças nas propriedades. Ele quer criar escolas para os filhos dos mujiques, ele quer construir hospitais, ele quer libertar os servos, né? Só que ele não consegue fazer nada disso, porque ele não era um bom administrador. E o Staroste, o sujeito que administrava lá, engana ele, fala que fez tudo que ele mandou, mas não fez nada, né? Enfim, os personagens do Pierre e do Andrei Bolkonsky, me parece que o Tolstói está querendo dizer para a gente, pelo menos a leitura que eu faço, é de que nessa filosofia que ele apresenta, de regeneração, de conversão, é preciso fazer alguma coisa. Não basta você, como o Andrei se porta, parar de fazer o mal. Não basta parar de fazer o mal. Você tem que fazer o bem. Você tem que fazer alguma coisa pelas pessoas. Bom, a outra família que nós vamos conhecer logo no início do livro é a família do príncipe Vassili Kuragin. Gente, essa família, ela é complicada, tá? É o pai, o Vassili, né, o príncipe Vassili, e 3 filhos, o Hippolyte, o Anatoly e a Helene. O Hippolyte, ele é descrito aqui como um homem muito feio e burro, né, apatetado. Ele não fala coisa com coisa, ele tenta falar francês, mas ele não sabe falar francês, então ele coloca as palavras de uma forma que ninguém compreende nada do que ele está dizendo. Ele é fora do tom, ele não tem trato social. E logo o Tolstói trata de arrumar um casamento para ele e ele some da história. A gente não, pelo menos aqui no volume 1, não encontrei mais o Hippolyte. O Anatoly, que é o filho mais novo do Vassili, esse moço, gente, é um moço lindo, 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 lindo. As mulheres são loucas por ele. Mas quem é o Anatoly? Ele tem falha de caráter, uma falha de caráter assim profunda. Ele é farrista, ele usa as mulheres, ele é perdulário e ele anda pelo mundo seduzindo as mulheres. E ele quer se casar com uma mulher rica, porque o pai dele, ele não tem fortuna, né? Porque o pai dele esperava herdar a fortuna do conde Bezúkhov, que ficou para o Pierre. Então o Anatoly não tem fortuna. Ele gasta o dinheiro do pai todo, não faz nada e anda pelo mundo só desfilando a sua beleza e seduzindo as mulheres. E esse Anatoly, gente, ele junto com a irmã dele, a Helene, eles se envolvem em projetos de sedução de mulheres. Mas eu vou chegar lá também, não está na hora de contar isso ainda. A irmã, então, do Hippolyte e do Anatoly é a Helene. A Helene é uma mulher lindíssima, deslumbrante e inteligente, muito inteligente. Ela tem um trato social fantástico nas conversações sociais. Ela está sempre rodeada de pessoas, tanto pela sua beleza quanto pela sua inteligência. E quando o Pierre herda a fortuna do conde Bezúkhov, o pai da Helene, o Vassili, que também era pretensamente um herdeiro, ele pensa, bom, não herdei, mas vou casar minha filha com esse Pierre. E aí o Pierre está lá na casa dele, ele dá um jeito de colocar a Helene ali conversando com o Pierre, os dois ficam lá mudos, né? Não tem atração, não tem interesse mútuo, não tem nada. Eles estão ali porque eles foram colocados ali, né? E o pai da Helene, o Vassili, ele vê que o Pierre não vai pedir a Helene em casamento, não vai acontecer nada. O
O Pierre também era meio sorumbático, assim, sabe? Ele ficava, será que eu gosto dela? E pensando, né? Será que eu gosto, que eu não gosto? Quero, não quero? Ele não sabia. Aí o príncipe vacila, ele vê que não vai acontecer nada, ele entra na sala onde estão os dois, abraça os dois e festeja o noivado. Ai, como eu tô feliz com esse noivado. Como se o Pierre tivesse pedido a Helene em casamento. Ele não pediu. O Vassili entrou e já configurou a situação. E aí o Pierre se casa com a Helene. Só que o Pierre, as questões dele estavam mais relacionadas com as transformações em si, as transformações no mundo, uma filosofia crescente nele. Ele era um grande observador. E Helene era aquela mulher linda, que era aquela borboleta linda, maravilhosa, que enfeitava os salões sociais. Ela queria saber das festas, né, das bajulações. Eles eram completamente diferentes, eles não tinham absolutamente nada em comum. E Helene, então, ela passa a ter amantes. Inclusive, ela teve um amante chamado Dolokov, que é um dos militares aqui que se envolveram na guerra. E alguém manda um bilhete anônimo para o Pierre, ele fica sabendo e ele desafia o Dolokov para um duelo. Só que era proibido o duelo, né? E o Dolokov é ferido e por fim, né? Foi um escândalo, mas abafou-se o caso e tal. Deixa eu ver se eu... Gente, é tanta coisa. Esse Dolokov... Eu não vou achar aqui agora. Esse Dolokov, assim como um outro personagem, o Boris, eles são militares e eles não são de famílias ricas, e eles ficam ali na história o tempo todo tentando se aproximar de mulheres que têm herança. Então eles seduzem uma, seduzem a outra, prometem casamento para outra, para a gente ver como que as batalhas, né, elas não estão só lá no campo de batalha, elas são batalhas sociais também, batalhas motivadas por interesse. Achei aqui. Esse Dolokov que ficou com a Helene, né, teve um relacionamento amoroso com a Helene, mulher de Pierre. Na verdade, Pierre e Dolokov já se conheciam de outros tempos. Na fase em que o Pierre era um beberrão, um dia ele estava com um grupo de amigos bebendo, fazendo confusão num lugar, e eles haviam levado para esse lugar um urso. Eles levaram um urso para esse lugar. A polícia é chamada, a polícia chega. O que o Pierre, o Dolokov e o Anatoly fazem? Eles pegam o oficial da polícia, amarram esse oficial nas costas do urso e tacam esse urso para nadar dentro do rio com o polícia amarrado nas costas do urso. Isso foi um escândalo, foi um escândalo. E aí, qual foi a consequência disso? O Pierre foi banido de Moscou, ele teve que ir para São Petersburgo. O Dolokov, que era militar, ele foi rebaixado a soldado. Isso foi uma grande humilhação para ele. E o Anatoly, o pai dele, conseguiu abafar o caso, não aconteceu nada com ele. Só que essa história, ela circulou nos salões de Moscou. Eu estou contando isso para lembrar que esse Dolokov, que vai ser amante da mulher do Pierre, já era conhecido do Pierre numa outra fase da vida do Pierre. Eu acho que é muito marcante isso, né? Naquela outra fase, o Pierre estava amarrando polícia no urso junto com o Dolokov. Lá na frente, o Dolokov vira amante da mulher dele, ele desafia ele para um duelo. Bom, a seguir, nós temos a segunda parte do tomo 1, tem início a guerra, né? Essa segunda parte vai tratar das batalhas de e de Schöngraben. Na terceira parte, a gente vai encontrar o Pierre herdando a fortuna do pai, se casando com a Helene. E
E é interessante também sobre o Dolokov o seguinte, tem um momento aqui na história que o Tolstói diz assim, Dolokov no campo de batalha fazia anotações, ele achava que havia um interesse histórico nas notas que ele tomava sobre a batalha. Eu fiquei pensando nisso porque o Tolstói, ele participou lá das batalhas de Sebastopol, né? E eu fiquei imaginando o Tolstói fazendo anotações sobre a batalha também. Eu acho que isso é uma referência a uma própria prática que ele já havia empreendido anteriormente. Nessa batalha, eu estava falando das famílias, né? Desculpa, gente, é tanta complexidade que faltou uma família só, a família Rostov. A família Rostov é o conde Rostov e a condessa Rostov. Eles são uma gracinha os dois, eles se amam, a casa eles são os mais pobres, se é que se pode dizer que eles são pobres, são os que têm menos dinheiro de todos. Então eles têm 4 filhos, a casa deles é uma festa, gente. Sempre tem muita gente, a mesa sempre é farta, até nos momentos em que ele ficava falido, a casa dele tinha lá a mesa farta e muitas pessoas. Então ele tem 4 filhos, a Vera Rostova. Essa Vera, ela não aparece muito na história não, mas um pouquinho que ela apareceu eu vi, essa Vera é feminista. Ela fala o que pensa, na hora que quer falar, ela não se abaixa, ela não sucumbe, ela não aceita convenções, a Vera é feminista. Só que ela vai casar com um tal de Berg. Esse Berg é um cara interesseiro, machista. Para casar com ela, ele exige um dote. Enfim, ela se casa e vai embora para lá com esse Berg. Temos o Nikolai Rostov. Esse Nikolai Rostov, ele é tão interessante também. Os personagens são todos muito contraditórios, muito complexos. Deixa eu achar ele aqui. O Nikolai, ele é apaixonado por uma prima chamada Sônia. E ele tem 20 anos, ele serve no batalhão do Denísov. E eu achei muito curioso que ele é fascinado pelo imperador, pelo czar Alexandre I. Tem cenas aqui que o Tolstói descreve quando o czar aparece lá nas tropas para elevar o ânimo das tropas. O Rostov pensa assim, se Alexandre I me pedisse para morrer agora por ele, eu morreria. Ele é encantado com ele. E ele é um cara assim que toda vez que tem uma pessoa em risco, em perigo, o Rostov vai lá e ajuda. Por exemplo, quando o Dolokov leva um tiro do Pierre lá no duelo por causa da Helene, quem é que pega o Dolokov e leva para casa e cuida dele? O Rostov, o Nikolai Rostov. Ele apesar dele ser completamente irresponsável, ele falava assim, eu não dou certo para nada, gente, eu não posso ser comerciante, eu não posso ser proprietário de terras, eu não posso administrar nada, eu não sirvo para nada, então eu vou ser militar. Acho interessante isso, eu não sirvo para nada, então eu vou ser militar. Curioso, né? E aí ele vai ser militar porque ele não serve para nada, ele mesmo assume essa incapacidade dele. E ele, o que ele fazia? Ele era muito irresponsável, ele perdia dinheiro no jogo, ele perdeu o dinheiro todinho que o pai dele tinha no jogo, ele deixou o pai dele falido, então ele era muito irresponsável. Ao mesmo tempo, ele tinha uma compaixão, uma humanidade genuínas. Ele ajudou, né, o Dolokov, quando ele via famílias passando fome durante a guerra, ele tirava dele para alimentar as famílias, porque vocês sabem, né? A guerra vai avançando de vilarejo em vilarejo, de cidade em cidade, e as tropas pilham, né? Saqueiam, e as pessoas ficam ali mortas de fome naquele inverno rigoroso. Então, o Nikolai Rostov, ele sempre ajudava as pessoas que estavam passando fome. E tem um momento também que eu achei interessante de citar, que é o seguinte, um amigo dele, o Denísov, ele é ferido e ele é levado para o hospital, ele é ferido na guerra. E o Nikolai Rostov vai lá olhar o amigo. Quando ele chega lá, ele vê como são tratadas as pessoas comuns, os soldados comuns, né, o pessoal que luta ali corpo a corpo, né,
que é o pessoal são os cossacos, não, são os hussardos, né? Os hussardos e os granadeiros, que vão para o campo de batalha na luta corporal mesmo. E eles são levados para hospitais em condições péssimas. E aí quando o Nikolai Rostov, esse conde, né, ele vê a situação, parece que ele nunca tinha visto a pobreza, os maus tratos, então ele se compadece muito e ele passa a ver a vida de uma forma diferente, né? Então, os filhos do Conde Rostov são a Vera, que eu já falei, o Nikolai Rostov, a Natasha e o Petya. Esse Petya é um garotinho, não vou nem falar dele porque ele quase não aparece. A Natasha é uma pessoa que está me intrigando, já falei sobre ela, né? Porque todo mundo diz que guerra e paz, Natasha, guerra e paz. Eu ainda não achei isso tudo não, porque até agora a Natasha não me convenceu muito. A Natasha, ela começa o livro, ela tem 14 anos e ela brinca igual uma borboletinha, sempre rindo, sempre correndo, sempre falando muito. E ela já começa o livro dizendo para um rapaz, o Boris, que ela vai se casar com ele, ela beija o Boris e ela beija vários e ela... Eu não estou dizendo do fato dela beijar vários, não, que eu não tenho nada contra isso. Eu estou querendo dizer que me pareceu que o núcleo de preocupação da Natasha é conseguir um homem, sabe? E ela é muito intensa. Quando ela se envolve com alguém, ela se envolveu com o Boris, com o Denisov, com o Andrei, com o Anatoly. O que me incomoda na Natasha, na verdade, é o fato dela esquecer de si quando ela se envolve com um homem. Não é o fato dela se envolver com vários homens, não é isso. É o fato dela esquecer de si, né? Veja bem, o Andrei, que era casado com a Lise, e ela estava grávida no início do livro, ela tem um bebê e ela morre. Ela morre, o Andrei fica viúvo, e aí depois de um tempo o Andrei se apaixona pela Natasha. E a Natasha, a questão da Natasha é que ela ama demais da conta. E, mais uma vez, não estou recriminando o fato de alguém amar demais, longe de mim, mas eu estou dizendo que ela esquece de si. Ela deixa de existir por causa desse amor, né? E aí ela ama esse Andrei, mas ama com uma intensidade, uma loucura, ela chega a adoecer e tal. E aí um dia ela vai a assistir uma peça de teatro e lá aparece quem? O Anatoly, o filho do príncipe Vassili, aquele que era um farrista, mulherengo, irresponsável, cafajeste, com falha de caráter e tal, e lindo, né? Lindo. Ele aparece lá, ele vê a Natasha, que também é muito linda, e ele decide seduzi-la, começa a trocar cartas com ela com ele, e eles decidem fugir assim, de um dia para o outro. Eles se veem, trocam cartas e ela vai fugir com ele. Né? Ela vai abandonar a família, vai abandonar o noivado dela com o André e vai fugir com ele. Mas o Pierre descobre essa trama toda, expulsa o Anatoly lá de São Petersburgo, expulsa, e a Natasha, o que ela faz, gente? Ela toma arsênico para morrer, e ela quase morre, né? Então, aqui no livro 1, a Natasha ainda não é uma figura feminina que eu admiro, tá? Embora admire nela a sua liberdade, a liberdade de escolha, ela faz o que ela quer, isso é fascinante. Só que quando ela faz o que quer, ela esquece de si, né? Ainda fez essa bobagem de tomar veneno por causa de homem, né? Tenha paciência. Então, esses são os personagens principais, tá? E aí, continuando com a história, agora eu vou ser breve, porque já tem 1 hora. Então, começa a guerra e nessa guerra o príncipe Andrei é gravemente ferido e aí ele é levado para o hospital. E quem é que socorre o príncipe Andrei lá no chão, no campo de batalha? O Napoleão Bonaparte. Ele pega o Andrei e leva para a enfermaria. Quanto a isso, eu queria comentar o seguinte. É possível que, para algumas pessoas,
ao pensar em guerra entre dois países, há de se pensar que eles se odeiam, que eles não... Não, gente. Eles se relacionam. Tem vários momentos aqui em que, durante a batalha, oficiais russos e franceses se reuniam para beber juntos, para comer juntos, para jantar, para rir, para conversar. Né? Então, Napoleão encontra o Andrei, o príncipe Andrei, manda para a enfermaria. Lá na Rússia todo mundo fica sabendo que ele morreu, é uma confusão. Né? A seguir, o Pierre, então, ele tem esse duelo aí com o Dolokhov, ele se separa da Helene. E aí, gente, tem um capítulo aqui que eu achei assim, será que isso está acontecendo mesmo? Eu estou lendo isso. O Pierre, ele está andando na rua, encontra um sujeito, o sujeito leva ele para a maçonaria, ele vai e ele entra para a maçonaria. E aí, o Tolstói, ele vai descrever o ritual de iniciação maçônico com todos os detalhes, como é o ritual de iniciação, tá? Então, o Pierre ingressa na maçonaria, esse capítulo é enorme, ele trata mesmo da maçonaria. E lembra, lá no início do livro, o Pierre, ele era um ingênuo também, né? Lá no início do livro, ele admirava muito Napoleão, porque ele acreditava que o Napoleão queria ser imperador olha que coisa contraditória, ele achava que o Napoleão queria ser imperador para assegurar os ideais republicanos, né? E os ideais liberais de igualdade, fraternidade e liberdade. Ele achava isso lá no início do livro. Quando ele ingressa na maçonaria, ele também passa a acreditar que a maçonaria é uma instituição que vai possibilitar ele se tornar uma pessoa melhor, que lá só tem pessoas que buscam o bem comum. Ele acreditava nisso, né? E ele ingressa na maçonaria. E aí tem essa descrição, né, do ritual maçônico, tem a Batalha de Austerlitz, é aqui. Aí nós vamos ter a Batalha de Austerlitz, que é a batalha que o Tolstói, nesse volume, ele vai descrever em detalhes, e tanto das estratégias de Napoleão, as estratégias de Francisco e do Alexandre I, as estratégias militares também, dos generais, do Kutuzov, ele vai mostrando isso detalhadamente e vai entrelaçando todas essas descrições com o que acontece entre os soldados, na artilharia, na infantaria, na cavalaria, o que acontece com essas pessoas, né? Tem uma cena muito interessante que um soldado, ele é ferido, um raspão assim no ombro, e aí ele corre, se esconde numa moita, fica lá escondido. Depois que acaba a batalha, ele aparece lá gemendo e ele exige ser tratado como herói de guerra. Então Tolstói, nessa descrição, nessa narrativa da Batalha de Austerlitz, ele vai trazer essas delícias todas dos acontecimentos reais, né, das pessoas. Tem um momento quando o Andrei, ele é ferido, que ele cai no chão, ele é tombado no chão pelo ferimento, o cavalo dele morre, e ele olha para o céu, ele vê as estrelas, e ele pensa, eu nunca entendi nada sobre a vida. É uma cena tão, tão forte, sabe? Então, essa batalha é narrada. E depois tem o armistício, e Napoleão e Alexandre I fazem uma coligação, ficam aliados, e a vida das pessoas, a vida cotidiana segue seu curso. As pessoas que estão lá vivendo as suas vidas não sabem nem, as pessoas comuns, né, não sabem nem o que está acontecendo na guerra. E aí o Pierre, assim como ele parou de acreditar em Napoleão, ele também rompe com os maçons, para de acreditar e resolve desenvolver sua filosofia própria.
Mais lá para frente nós vamos ter um capítulo também muito curioso que vai tratar de uma caçada e de uma festa de Natal. Parece que é uma interrupção da guerra. Então, essa caçada é um negócio muito doido, porque foi lá com a família dos Rostov. Eles levam mais de 300 cães para essa caçada, caçada a lobos. E é uma caçada na qual não há tiros. Os cães cercam os lobos, estraçalham os lobos, enquanto os nobres ficam assistindo. É uma coisa assim horrenda, horrível. Eles ficam assistindo essa morte pavorosa que é imputada aos lobos por eles, para o seu deleite, para o seu prazer. Depois a gente vai ter uma festa de Natal, que é muito interessante também, que a gente vai entender um pouco sobre essa cultura russa em festejos natalinos no século XIX, muito interessante. E aí, deixa eu ver mais o que acontece. Aí já caminhamos para o fim desse volume 1, né? Nesse final, a Natasha, então, ela trai o príncipe Andrei com o Anatoly. O Pierre fica amortecido com isso. É aí que eu fui entender que o Pierre era amigo da Natasha desde o início do livro, mas eu não dava muita importância para isso, porque eu também não dava muita importância para a Natasha. Lá no final que eu fui entender que o Pierre, na verdade, amava a Natasha muito, muito, muito. Ela toma veneno, tenta se matar, e o livro, esse volume termina no ano de 1812, com a Rússia e a França se preparando para uma nova batalha, que será a Batalha de Borodino, que é quando Napoleão decide invadir a Rússia. E aí nós vamos acompanhar no volume 2, que eu ainda não li. Então é isso. Eu sugiro a vocês fortemente que leiam. Tolstói é sempre maravilhoso, divino, e fica a indicação de leitura para vocês. Guerra e Paz, de Lev Tolstói.